Então pode ir direto para a sala. Nesse relacionamento que o senhor tinha com os pais do senhor, e dentre essas restrições que existiam, o senhor acredita que eles davam essas restrições pensando no melhor para o filho, no caso do senhor? Sempre, né? Meu pai, eu acho que todo pai, ele quer o melhor para o filho, mesmo muitas vezes errando, né? Mas está doido, meu pai é um herói realmente. Sempre ele era, quando ele era rígido, quando ele era firme com todos os filhos, né? Eu acho que sempre o pai quer o melhor para o filho, mesmo sendo rígido muitas vezes. E aí, mesmo tendo essas restrições na casa do senhor, na família, esse convívio no início íntimo, chegou um período que o senhor decidiu que seria necessário o senhor sair de casa, mesmo solteiro. Eu acho que isso acontece muito hoje com os filhos de crente, porque o filho de crente não é crente, né? Ele chega um momento, 14, 15 anos, né, que ele quer conhecer o mundo, conhecer as coisas do mundo. E eu cheguei nesse período também que eu não queria mais ser crente, né? Não queria mais ir para a igreja, não queria mais. Aí depois queria minha independência financeira e tudo mais. E aí meu pai, as normas continuavam. Então eu falei, bom, então eu prefiro sair de casa do que continuar em casa e vai ter choque, né? Certo. Aí eu saí de casa porque eu queria, né? Queria fumar, queria beber, queria aprontar. E o meu pai era muito rígido mesmo, então a melhor maneira que eu fiz foi sair de casa. Certo. E como foi essa experiência depois que o senhor saiu de casa, que o senhor foi viver a vida? Chegou um momento que de repente o cuidado do pai, da mãe, o conselho fez falta? Bom, a primeira experiência que eu tive quando eu saí de casa é que realmente não tem coisa melhor que a família, né, do cuidado. Segundo, que eu descobri realmente que os meus amigos não eram meus amigos, né? Eu fiquei doente um período e porque eu entrei quase em coma alcoólico, né? Aí meu fígado travou, né? Parou. Eu fiquei uma semana muito mal, muito mal. E os meus amigos, que era da empresa onde eu trabalhava, tudo, em vez de me ajudar, me detonaram, né? E aí eu vi que realmente não valia a pena, rapaz. Ao ponto que esperei, né, melhorar, fui ameaçado até de ser mandado embora, sei lá, descontar os dias que eu fiquei doente, né? Pela gerente, e a própria gerente que saía com a gente para beber também, amiga de cachaça. A própria colega de cachaça queria demitir o senhor. Aí eu esperei melhorar. Quando voltei, eles disseram, nós somos seus amigos aí, vamos sair. Mas não, vocês não são meus amigos, né? E eu tive um choque de consciência. Aconteceu uma situação com a minha família, com o meu pai, e eu encontrei uma amiga minha da família, e ela falou assim, Josias, seu pai está muito triste que você saiu de casa, muito triste mesmo. Ele estava falando comigo, poxa, Josias saiu de casa, tal, né? E ela falou assim, tem alguma coisa que está acontecendo. E ela falou assim, seu pai está fazendo tudo. E eu comecei a perceber que meu pai ele era o seguinte, tudo que ele começava, ele não terminava. Ele começava a fazer um muro, não terminava, fazer um portão, não terminava. Eu me lembro de 3 coisas importantes assim. Ele fez uma cerquinha para as crianças não saírem do quintal. Aquela cerquinha ficou 20 anos ali para pôr a porta, nunca pôs a porta. Ele comprou vitrô, né? Esse vitrô para tirar a janela de madeira e colocar, e apodreceu lá e não colocou. Então nada que ele fazia ele terminava. E aí ele começou a terminou o muro, forrou a casa, pintou. Terminou o muro, não só terminou, rebocou, colocou grade, e eu comecei a sentir no meu coração, gente, alguma coisa vai acontecer com o meu pai, ou a família, sabe quando a pessoa parece estar querendo consertar tudo para partir? E por incrível que pareça, eu voltei para casa em outubro para novembro, quando foi 5 de fevereiro, a gente estava enterrando meu pai. Ele sofreu um acidente, um bêbado atropelou ele, né? Ele vindo da igreja, parou para conversar com o irmão, um bêbado atropelou ele e infelizmente morreu, não teve jeito. Praticamente o último filho que ouviu as palavras do meu pai, ainda em quase sã consciência, que levou ele para Porto Velho, foi eu, infelizmente, né? Mas nisso eu voltei para casa, né? Nesse período? Nesse período eu voltei. Então, tipo assim, eu voltei para casa em outubro, né? E em outubro e em fevereiro meu pai morreu. Certo. Então passei um bom período com ele ainda,
né? E nesse período que o senhor esteve fora, distante da casa dos seus pais, o senhor também esteve distante da presença do Senhor. Também, distante de Deus. Certo. E nesse período que o senhor estava distante da presença do Senhor, o senhor algum dia imaginava que o Senhor ia fazer uma obra tão grande na sua vida, a ponto de colocar o senhor diante de uma igreja com tantos filhos assim para poder cuidar espiritualmente? Não passava na minha cabeça nunca. Tipo assim, nem imaginava. Né? Todo mundo falava para mim, é loucura. Eu falei, não, né? Dizem, né? Meu pai, minha mãe contava, quando eu era criança, assim, né? Diz que eu cantava na igreja, eu não me lembro, mas diz que eu colocava gravata, queria pôr gravata, falava que ia ser pastor, né? O pastor era muito amigo nosso, né? E falavam, diz que eu imitava pregador, imitava isso. Mas é aquela fase, né? A criança na adolescência, chega ao mundo, chega as coisas do mundo, então ele simplesmente se volta para o outro lado, né? Então o retorno à casa do Senhor, o retorno à casa primeiro dos pais, aí depois retornando à casa do Senhor, a intimidade com Deus trouxe o senhor de volta, os sonhos, no caso... Sim. Do ministério. Isso mesmo. Meu pai morreu em fevereiro, em maio eu voltei para Jesus. Mas quando ele morreu, no velório tem aquele negócio do apelo e tal, né? E aí o pessoal forçando, não, você tem que voltar para Jesus, seu pai morreu. Eu falei, não, pessoal, só vou voltar se eu sentir mesmo no coração de voltar, né? Mas depois de 3 meses eu voltei para Jesus, né? Minha família, continuei firme com Cristo até hoje, né? Muitos anos, né? Então, intimidade com meu pai, ele tinha a forma dele ser, né? Era muito filho também, tem intimidade. Certo. Mas é muito bom. Eu acho que eu fiz a coisa certa voltando para a casa do meu pai nesse período, né? Passei esse tempo, foi muito bom com ele, né? E até na hora da morte dele eu estava ali junto, né? Depois não, ele teve que fazer tratamento em Cuiabá, mas ele já estava inconsciente já. Mas os últimos momentos de vida do meu pai mesmo, de vida assim, de lucidez, foi em Ariquemes. Foi eu e meu irmão Joel que tivemos esse último momento. Depois não conseguimos mais, né? E depois daí, então 3 meses depois, o senhor retorna. Volto para a casa do outro pai, né? De Deus. Eu voltei para a casa do meu pai, depois para a casa do outro pai do céu também. Estou até hoje, graças a Deus, até Jesus voltar. Obrigado. Esse é o pastor Josias. É só um pouquinho da história dele, que a história dele é grande. Se você for ouvir tudo, vai um tempão. Então eu quero que você dê uma glória a Deus por aquilo que Deus faz na vida do homem. E diante desse testemunho, esse tempinho que nós tivemos aqui com o pastor Josias, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. É um texto conhecido da igreja, é um texto que nós já lemos bastante, foi bastante ministrado esses dias, mas eu quero que você entenda algumas coisas nesse texto. Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Jesus começa dizendo assim: disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Amém? Curve sua cabeça só mais um pouquinho.
Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo que se faz presente, obrigado, Senhor, por cada vida aqui, que o Senhor possa ter total liberdade neste momento, ó Pai, para trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler, assim como um pouco da história do pastor Josias, e também da minha história, e pode ser que da história de alguns de vocês, trata de um filho que acredita que já está preparado para viver distante dos pais, longe da presença do Pai. Por isso eu dei o tema da nossa mensagem essa noite de só o filho tem. E eu começo te dizendo o seguinte: quantos filhos nós temos vistos acreditando estarem preparados para a vida, longe dos pais, e desprezam os conselhos dos pais, a companhia dos pais, a correção dos pais, ou às vezes saem de casa só para poder passar por uma experiência de viverem só, por não quererem andar debaixo de certas normas que há dentro de casa. Então, para não estarem dentro daquilo que é o padrão, que o pai e a mãe decide, eles decidem simplesmente a sair de casa para poder ter as suas vantagens, ou achar que vai ter. Na nossa vida espiritual, ou na vida espiritual, também não é diferente. Nós encontramos pessoas que acreditam estarem preparadas para viverem distante da presença da casa do Pai, da companhia de Deus. Essas pessoas, elas chegam muitas vezes machucadas, confusas, são acolhidas, cuidadas, vivem por um período na presença do Senhor, tendo os cuidados do Senhor, as vantagens que um filho pode ter, e num dado momento elas acreditam que não precisam mais de estar dentro dos mandamentos do Senhor, elas não querem mais andar debaixo da vontade do Pai, e elas decidem então que elas não querem mais e querem viver uma vida lá fora de novo. E eu digo para você que só o filho tem um relacionamento íntimo o suficiente, um relacionamento próximo o suficiente para pedir certas coisas ao Pai. Só quem tem um relacionamento próximo, um relacionamento de filho, tem intimidade, tem moral suficiente para chegar diante do Pai e pedir determinadas coisas. O texto diz no versículo 12, início dele, que o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Aquele filho tinha uma intimidade com seu pai para fazer tamanho pedido. Ele pediu a parte da herança dele. Só quem tem um relacionamento de filho tem condições de fazer um pedido desse. Se ele tivesse de pedir para o vizinho, para o tio, para o avô, ele não teria direito. Como tem sido o nosso relacionamento com o Pai? Tem sido um relacionamento de filho, um relacionamento próximo? Como tem sido o nosso relacionamento?
Temos tido intimidade com Deus suficiente para pedir determinadas coisas? Algumas coisas por pura regalia, por achar que temos direito? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? A minha mãe diz para mim que o meu pai, quando eu ainda era um bebê, dizia que queria que eu crescesse logo para poder sair com ele, pedir algumas coisas, ele poder comprar para mim, poder atender. Eu digo que o que ele queria não era nem comprar as coisas para mim, era ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento onde o filho fala, o filho pede, o filho vai ao pai e o pai atende. Mas um relacionamento de filho, um relacionamento carinhoso. Você tem buscado intimidade com o pai para depois pedir? Como tem sido? Eu digo para você que quem tem intimidade, quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor, e aí só o filho tem esse relacionamento, recebe certas coisas porque sabe a quem ele está pedindo. Ele não está pedindo para o vizinho, ele não está pedindo para o tio dele, ele está pedindo para o pai. E só o filho que tem relacionamento com o pai pode pedir determinadas coisas. Porque o desejo do pai é de atender o filho. E atender principalmente o filho que tem um bom relacionamento, o filho obediente, o filho que está ali do lado dele, que está andando diante dos mandamentos, da vontade dele. No versículo 12, ainda no final do versículo, diz assim que repartiu-lhes, pois, os seus haveres. O pai atende o pedido daquele filho, mesmo sendo um pedido muito alto, mas ele atende. Porque o pai tem o desejo de atender ao filho. A coisa mais doída para nós pais, e os pais que estão aqui vão saber disso, é quando o filho pede algo e você tem que dizer para ele não. É difícil. Às vezes por uma questão financeira, às vezes por causa do tempo que naquele momento você não tem, mas é difícil. E para Deus não é diferente. Agora eu pergunto, o que temos pedido a Deus? Que herança nós temos pedido a Deus? Quais os pedidos nós temos direcionados a Deus? Nós temos pedido sabedoria ao Senhor para cuidar das coisas que se diz respeito à nossa vida? Muitas vezes não. Muitas vezes nós levamos a nossa vida sem nem pedir ao Senhor o que é melhor, sem nem consultar a palavra do Senhor se aquilo é correto ou não. Quem dirá pedir? Nós cuidamos do nosso jeito, né? Aquele jeito assim, eu não quero mais estar debaixo das ordenanças do Pai. Eu não quero mais. Eu quero viver algo além. E aqui eu estou restrito. Determinadas coisas aqui eu não posso fazer. E eu não quero andar mais em obediência à vontade do Pai. Temos pedido sabedoria ao Senhor para esse fim. Salomão pediu sabedoria e recebeu. Por quê? Porque ele pediu a quem podia dar. Ele pediu ao Pai. Eu, na minha infância, até mesmo hoje, eu
Eu não tenho receio de chegar no meu pai, por exemplo, e pedir para ele determinadas coisas. Eu chego lá e digo: pai, a minha situação está assim, e eu estou precisando de ajuda. Tem condição? Tem, beleza, estou aqui. E com Deus também não é diferente. Nós podemos confiar no Senhor, pedir as coisas que nós precisamos. Salomão recebeu porque ele confiava no Senhor, e ele pediu a quem ele confiava. Nós temos pedido e temos confiado no Senhor o suficiente? Temos sido confiantes nos nossos pedidos ao Pai? Se nós temos um bom relacionamento, nós temos confiança para poder pedir, porque nós temos relacionamento de filhos com o Pai. E afinal Ele é Pai, e Pai quer atender o Filho. Agora pode ser que em algumas situações Ele até não atenda, porque pode ser para uma situação em que vai me tirar da presença dEle. Às vezes eu não estou preparado. Aquele pai aqui contando a história atendeu o filho, mas o filho se distanciou da casa do pai. E pode ser que nós também venhamos a fazer tal coisa. No versículo 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E lá ele desperdiça tudo que o pai havia lhe dado. Por que isso acontece? Porque as pessoas desperdiçam aquilo que o Senhor tem colocado na mão delas. Muitas vezes um bom casamento, muitas vezes um bom relacionamento com o filho, um bom relacionamento com o pai, um bom relacionamento com o professor na escola, com quem você poderia aprender muito, e você simplesmente decide esnobar porque o colega precisa da sua atenção, precisa do seu apoio. Ele desperdiçou tudo porque lhe faltou sabedoria. Faltou buscar no pai o conselho, buscar no pai o conhecimento. Isso foi o que faltou. Por isso ele desperdiçou tudo. Não podemos esquecer que no verso 12, um pouquinho atrás, dizia que era o mais moço que sai de casa. Isso me dá uma impressão que ele era ainda muito jovem, então lhe faltava experiências, conhecimento para algumas coisas. E se lhe falta conhecimento, tem que buscar conhecimento. O que ele tinha que ter feito? Buscar no pai conhecimento. O pai já viveu mais. E eu quero aqui o conselho. O que eu faço nessa situação? Não, eu vou ficar distante, porque eu não quero os conselhos. Eu não quero ouvir a voz. Todos nós podemos errar. Quando eu tinha 16 anos, por exemplo, por não conseguir arrumar emprego aqui na cidade, eu decidi que eu ia para o sítio, trabalhar no sítio. Saí de casa com uma mochila, falei, estou indo procurar emprego. Peguei o ônibus, fui para Jaru, peguei outro ônibus, fui para o sítio, 40 quilômetros. Cheguei na casa de quem eu conhecia lá, pedi emprego, fiquei trabalhando. Levantava 4 da manhã para tirar leite, colocava o leite na banca, pegava a bicicleta, ia levar almoço para o pessoal que estava tirando madeira lá no fundo da terra. Lá trabalhava até 6, 7 horas da noite junto com eles, vinha para cá, tomava banho, dormia, no outro dia a mesma coisa. Era sempre assim, às vezes até o domingo. Mas eu não queria estar na dependência do pai. Eu não queria estar
sobre as normas da casa do meu pai. Eu queria ter a minha vida, do meu jeito. E lá eu fiquei por uns 2 meses, até chegar a notícia de que meus pais estavam preocupados comigo. Eles não sabiam nem onde eu estava. Eu não falei para onde eu ia. Tamanha irresponsabilidade para quem tinha só 16 anos. O que mais acontece com as pessoas é a falta de sabedoria. E elas acabam fracassando na fé. Acabam cedendo às vontades da carne e buscando lá fora as coisas que aqui na igreja, na casa de Deus, debaixo dos conselhos do Pai, ela não pode ter. E se afastam da presença de Deus. Mas eu lhe digo que só o filho retorna à presença do Pai porque sabe o lugar melhor para estar. E ele sabe que seu lugar na casa do Pai está garantido. O filho, ele tem conhecimento, apesar de estar distante, de que o pai o ama, de que o pai quer que ele esteja próximo. No versículo 20, o texto diz que aquele jovem levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Depois de comer com os porcos, como o texto diz. Por quê? Porque faltou sabedoria, desperdiçou tudo que o pai havia lhe dado e voltou a comer com os porcos. Foi lá. E agora ele se levanta e vai ao encontro do pai, porque lá o seu lugar está garantido. Aquele filho, naquele dia, ele tomou a decisão certa de ir ao encontro do pai, de retornar ao convívio da casa do pai, de procurar o melhor lugar para se estar, que é a casa do pai. Eu, naquela vida que eu estava, depois de 2 meses, retornei à casa dos meus pais. Fui recebido com grande alegria, apesar de não merecer. Os meus pais ficaram muito contentes que eu retornei para casa. E eu quis esnober a casa dos meus pais. Qual tem sido o pensamento nosso quando nós nos distanciamos da presença do Pai? Isso pode acontecer conosco que estamos dentro da igreja todos os domingos. Que pode ser que durante a semana, lá no nosso dia a dia, nós não estamos buscando relacionamento com o Pai. Pode ser que lá no nosso dia a dia, a gente não está tirando 5 minutos para conversar com o Pai. Às vezes até vai na presença do Pai para poder pedir. E o Pai até atende, porque Ele é Pai. Mas o que Ele quer mais ter é um relacionamento de intimidade com cada um dos seus filhos. O que Ele mais quer é que a gente chegue até Ele para conversar com Ele, que a gente busque os conselhos dEle. Como tem sido a sua busca pela presença do Senhor, pela intimidade com o Senhor? Eu não quero saber aqui como tem sido a sua vida lá fora. Para mim não importa. O pastor Josias contou no testemunho dele. Nasceu num lar cristão, teve o apoio dos pais,
viveu uma vida na presença do Senhor. Depois ele decidiu que queria ficar um tempo fora. Quando ele teve o entendimento de que o local melhor para estar era na presença dos pais, era na companhia dos pais, debaixo das diretrizes dos pais, ele voltou. E por ele voltar, ele também restaurou o relacionamento dele com o Senhor pouco depois. Não importa, meu querido. O que importa é que, diante de um relacionamento com o Senhor de intimidade, o Senhor pode usar a vida de cada um de nós, não importa. O que nós precisamos é buscar a presença do Senhor a todo tempo, buscar a intimidade com o Pai. Só os filhos têm real possibilidade de alcançar os melhores benefícios, inclusive a vida eterna, porque eles mantêm intimidade com o Pai. Porque mesmo quando eles erram, eles entendem que o melhor lugar para estar é na presença do Pai. E porque eles sabem que a segurança está ao lado do Pai. Coloque-se de pé, meu querido. Curve sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai querido. Obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez todos filhos do Senhor. E obrigado, Senhor, porque nós podemos buscar ainda hoje, ó Pai, essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Eu sei que o Senhor está de braços abertos, esperando, ó Pai, que cada um de nós busquemos, ó Pai, esse relacionamento com o Senhor. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame da Tua graça, derrame da Tua misericórdia, derrame do Teu amor, ó Pai, sobre as nossas vidas, e que nós possamos ter um coração voltado ao Senhor, de busca por a Tua presença, pela Tua companhia, pelo relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, pensamento ligado a Deus, entendendo esse propósito nessa noite, amém? Daquele filho que volta para a casa do Pai, aquele filho que volta a ter comunhão com o Pai, aquele filho que volta a ter um relacionamento com o Pai. O que Deus quer para nós é isso. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Tu podes tudo ver diante de mim, de Ti, Senhor. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas